Sábado, dia 14, mais 39 casos. Dia 15, 40 casos. Dia 16, 54 casos. Bom dia, Irlanda. Hoje nós vamos contar pra vocês como está a real situação aqui na Irlanda. Muita gente que assiste o nosso canal está com a viagem marcada pra cá. Muitos de vocês já estão pagando o intercâmbio, então vocês precisam assistir esse vídeo. Esse vídeo não é pra fazer nenhum sensacionalismo, não é pra deixar ninguém tenso nem nada disso. É só pra mostrar realmente como está a nossa situação aqui. Nós gravamos um vídeo no começo do mês contando como que estava a situação no final de fevereiro, começo de março. E desde então várias coisas aconteceram. Nós gravamos várias coisas no decorrer desses dias e agora nós vamos juntar tudo isso e fazer um vídeo só de uma maneira bem sucinta para deixar vocês cientes da nossa vida, da nossa rotina, como que as coisas estão fluindo aqui agora. Muita gente está perguntando quantos casos confirmados nós temos aqui, quais são os números e tal. No começo do mês eu comecei a gravar dia por dia, contando quantos casos confirmados por dia e qual era o número atual. Mas aí eu comecei a perceber que a matemática que a mídia estava divulgando aqui não estava batendo. Então eu acho que essa questão de número não é tão importante. Nós temos sim alguns casos, mas não está tão alarmante quanto outros países. A última contagem deles, que foi ontem, dia 18 de março, tinha dado 366 casos. Sem contar também que tem muitas pessoas aguardando o resultado dos testes e tem muitas pessoas aguardando ainda para ser testada. Se vocês quiserem saber melhor, todos os dias às 7 horas da noite, horário daqui da Irlanda, no Brasil vai ser 4 horas da tarde, eles lançam as atualizações. Então todos os casos confirmados do dia e o número total de pessoas infectadas. Então fiquem de olho nas notícias e nos jornais, porque todo santo dia nesse horário temos atualizações. Agora sobre a questão de vir para a Irlanda, você é intercambista que já está com a sua viagem marcada, vocês estão perguntando muito, e aí, eu vou, eu não vou, eu adio, eu não adio? É difícil, gente, dizer, porque a gente não pode falar pra vocês, não venham, então venha. Cada um sabe de si. Mas se eu estivesse no Brasil com a minha viagem marcada pra cá, eu não viria. Eu adiaria e esperaria, passar, ver como é que fica a situação. Eu sei que tem gente que tá com a viagem marcada só pra abril ainda. Fala, mas tá longe. Mas ainda assim, a gente não sabe como que vai estar até abril, a gente não sabe como as coisas serão. A gente que tá aqui, a gente não tá sabendo muito bem, porque tá tudo muito confuso. Eu acredito que em todos os países estão assim. Eu não cancelaria a viagem, eu só adiaria, porque como está a nossa situação aqui? Falo nossa, não é só dos intercambistas e dos imigrantes, é de todo mundo, é geral. Porque tá tudo fechado, a maioria das empresas fecharam, as lojas fecharam. As únicas coisas que estão funcionando são serviços de saúde, mercados, farmácias e pequenos comércios, mas também não sabemos até quando. Então, os pubs já fecharam, as escolas já fecharam, lojas já fecharam, um dos meus empregos já fechou, então eu não estou trabalhando no período da tarde. E como que tá a situação dessas pessoas? O governo disse que vai estar dando uma ajuda semanal em dinheiro, mas não sabemos ainda como vai ser. Os estudantes entram nessa ajuda? Não entra? Ninguém sabe. Uns falam que entra, outros falam que não. O próprio governo falou para eles, preenche o formulário e envia que nós vamos estudar cada caso. O pessoal que tá aqui não está trabalhando. Aí imagina você chegando agora, que não conhece nada, não conhece a cidade, não fala a língua direito. Será que você vai conseguir trabalhar? Sabe, será que você vai conseguir arranjar algum emprego? Não sei, não tem como saber. E outra coisa são os órgãos públicos. Muitos deles já fecharam. A imigração ainda está aberta, pelo menos nessa semana ela ainda está aberta, mas é só com horário marcado, então ela está atendendo um número menor de pessoas e também não tem previsão se vai continuar aberta ou não. Ninguém sabe, tá tudo muito no escuro, tá tudo muito bagunçado. Então essa é a nossa situação. Eu sei que muita gente estava postando várias fotos de mercados vazios e muita gente tá perguntando como que estão os mercados aqui. Tem comida, não tem comida, nós estamos passando fome. Sim, eles estão vazios, sim, tá difícil de comprar, mas eles estão reestocando o mercado. O problema é que não tá dando tempo desse reestoque. Eles já reestocam e as pessoas já correm para comprar. E é um pouco de pânico, sim, é um pouco de histeria das pessoas, mas não tem o que fazer, sabe? Os irlandeses, eles já passaram por muitas dificuldades na vida deles, e isso tudo é muito recente, então acho que só deles pensarem de passar fome de novo é muito apavorante para eles. Então eles realmente estocam muita comida, estocam muito produtos, e é uma coisa cultural. Eu acho que isso vai ainda
um longo período pra frente, sabe? Qualquer problema que tiver no país, eles estocam coisas, então tá realmente faltando nos mercados, mas não significa que a gente vai passar fome, que não vai ter. Tem, só que tem que ter paciência de ir até lá e de procurar. A gente aqui, a gente não estocou comida. A gente comprou alguns não perecíveis que dá pra cozinhar e dura mais tempo, tipo arroz e macarrão, e o resto a gente vai comprando no dia. Eu tô indo desde o dia que o meu serviço fechou, que se eu não me engano foi dia 12, todo santo dia no mercado ver o que tem pra comprar. Então é uma peregrinação. E é assim que a vida tá sendo agora. A Irlanda não está fechada ainda, mas os voos já diminuíram muito, assim, são poucos os voos que estão saindo daqui, que estão chegando. Pode ser que feche? Pode ser. Tá tudo caminhando para que o país se feche. Mas ainda não fechou, né? Então eu só saio de casa para ir pro serviço ou para ir no mercado. E do resto, fico dentro de casa o tempo todo. E outra coisa que eu também queria citar nesse vídeo é a quantidade de estudantes que estão indo embora da Irlanda. E eu digo estudantes porque não são só brasileiros. Muitos desses estudantes que só trabalham meio período, o serviço fechou agora, não sabe como fica a situação, não tem dinheiro guardado, não tem uma reserva, estão voltando porque não tem condição de se manter aqui, não tem condição de pagar aluguel. Então a situação tá meio bagunçada. O governo falou que os donos de casa não podem despejar as pessoas, mas ninguém sabe se eles vão despejar, se não vão. O governo diz que vai dar essa ajuda, mas até quando? Porque esse dinheiro não é infinito, esse dinheiro vai acabar em algum momento. Então ninguém sabe como tá todo mundo muito apreensivo, mas eu acho que no geral é isso. Eu acho que a gente não tem que entrar em pânico. Eu também acho que a gente não tem que ficar procurando um culpado, porque eu sei que muita gente tá aí falando a culpa é da China porque eles comem essas comidas bizarras, ou então foi os Estados Unidos que criou. Não, foi a China que criou isso porque ela queria enfraquecer a economia do mundo. Não importa, a gente não tem que ficar apontando o dedo ou tentando achar um culpado, porque tentar culpar alguém ou achar um culpado pra isso não vai te fazer imune, não vai te deixar mais saudável e não vai curar quem já tá doente. Todo mundo tá vivendo a mesma coisa, tá todo mundo passando por isso, então o mais importante é a gente se prevenir, se cuidar, estar saudável e tentar cuidar das pessoas que são vulneráveis. Bom, pessoal, eu quero falar pra vocês como é que tá sendo pra mim essa vivência desse momento desafiador que a gente tá vivendo. Graças a Deus eu tô com emprego. Eu trabalho, como eu já contei pra vocês em outros vídeos, com pessoas com autismo e deficiência intelectual. Então, o lugar que eu trabalho, eles precisam de funcionários 24 horas. Ainda mais agora, porque com as escolas fechadas, muitos funcionários que têm filhos não estão indo trabalhar. E também funcionários que têm problemas de saúde estão evitando ir trabalhar, porque eles também são público de risco. Então, assim, enquanto uns não estão tendo emprego, o que é muito triste, no meu caso eu sei que não vai faltar horas, inclusive eu vou ter que trabalhar até mais horas do que eu normalmente trabalho, que são as 39 horas semanais. Mas a gerência já falou pra gente se disponibilizar, que possivelmente a gente vai ser chamado para trabalhar em outras locações também. Essa empresa que eu trabalho, eles têm locações por Dublin toda. Então, possivelmente, a gente vai ter que trabalhar em lugares diferentes para cobrir as pessoas que possivelmente vão ser afetadas ou que já estão sendo afetadas por toda essa situação de alguma maneira. Mas uma coisa, eu disse pra vocês que eu tô trabalhando bastante e provavelmente vou trabalhar mais, porém as contratações da empresa estão todas paradas. Por mais que eles estejam precisando de funcionários, agora, né, não tem como contratar novos funcionários. Porque tá tudo parado, sabe? Então é muito complicado mesmo. Eu não tô pegando o transporte público pra trabalhar, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja muito frio. Tô evitando ao máximo. A Ná também não. Ela trabalha um pouquinho mais longe que eu, mas mesmo assim, ou ela pedala ou ela vai a pé. Porque a gente tem que se conscientizar de que nós trabalhamos com pessoas que estão em risco. Então não é porque eu sou nova, tô saudável, que eu vou sair por aí e me expor, porque eu posso passar isso pras outras pessoas, não só pra quem tá em risco, né? Mas além de trabalhar, eu não tô fazendo nada mais. Trabalho e casa, no máximo, ir no mercado. Mas a NAC tá indo no mercado mais por conta de ter mais tempo livre, né? Mas é isso, a gente tá tentando ficar ao máximo dentro de casa. E a gente tá procurando fazer coisas boas dentro de casa, sabe? Fazer coisas que eleve o nosso estado de espírito. Porque é fácil no momento desse a gente entrar em desespero, a gente se desequilibrar emocionalmente. Porque são tantas notícias pesadas, ruins, no mundo inteiro, agora no Brasil, a situação tá ficando pior. Então a gente precisa
ouvir uma música que nos faça bem, assistir um filme que nos faça bem, jogar, dançar, cantar, fazer artes. Aproveite o espaço de dentro da sua casa. Se mantenha ativo, cozinhe comidas saudáveis, comidas gostosas, porque não é fácil ficar de quarentena, né? Acho que tem muita gente que pensa, ei, que delícia, não vou trabalhar, não sei o quê, preciso ir pra escola. Mas a gente não tá de férias, né? A gente tá vivendo uma situação aí bizarra, acho que sem precedentes. Mas é a nossa realidade. A gente, né, em grupos assim de WhatsApp, de Facebook, de brasileiros aqui, a gente vê muita gente entrando em desespero. Se a gente for parar pra pensar, é uma situação desesperadora. Principalmente pra quem tá sem emprego, pra quem tá sem perspectiva. Mas a gente precisa manter a calma, manter a racionalidade e tentar se colocar pra cima e colocar uns aos outros pra cima. Bom, e você que tá aí no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, conta pra gente o que vocês estão fazendo aí durante a sua quarentena. Vamos dar ideias uns pros outros, assim, do que fazer. E a gente pode descobrir que dentro da nossa casa, com a nossa companhia, com a companhia da nossa família ou de quem quer que você more, tem coisas tão legais pra se fazer. Não é só assistir televisão e internet. Porque às vezes a internet agora é só esse assunto e acaba ficando muito pesado. Por mais que a gente não deve se alienar, a gente precisa saber o que tá acontecendo. Porque a gente vê muita gente aqui na Irlanda, por exemplo, que tá completamente fora do que tá acontecendo, porque não lê as notícias e acha que é tudo uma grande festa, né? Mas também, no outro extremo, só você ficar focado nesse assunto, também eu acho que não vai fazer bem, vai deixar a gente muito pesado, assim. Então, balanceie as coisas, se mantenha informado, lave as mãos, mas também traga diversão pra sua vida, um jeito de ficar leve. Então agora quero que vocês ouçam áudios de amigos nossos que moram aqui na Europa, em outros países. A gente pediu para eles contarem brevemente como é que tá a situação nos países que eles moram, para que vocês vejam também que não é só a Irlanda, para vocês verem outras realidades. Olá, eu vou falar aqui um pouquinho de como tá a nossa situação aqui na Espanha, o que a gente percebeu esses dias. É que, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a rapidez com que as coisas cambiaram, né? Como que as coisas mudaram, assim. Numa semana, a gente estava assim, ouvindo falar e tudo, mas era uma coisa um pouco mais distante, estava numa região da Itália e tal. De repente, como se do dia para noite, todos os bares serão fechados, todos os restaurantes serão fechados, como uma medida, né, que foi tomada agora de alarme. E também não só terem fechado tudo, como agora também está com a regra de que não se pode sair na rua, a não ser que você tenha um papel que comprove que você está indo para o seu trabalho, ou que você esteja, sei lá, com uma justificativa, que está indo na farmácia, no mercado e sozinho, não pode estar em dois, nada disso. Sendo inclusive multados caso desobedeçam essas regras. Então, assim, a gente está trancadinho dentro de casa, que eu particularmente digo é um momento para se fazer uma reflexão, né? Com certeza nada disso é por acaso, para ver se a humanidade inclusive pensa sobre tudo que ela faz, né? Quantos animais confinados, né? Quantos abates e quantas coisas acontecem, e, enfim, quanto que se é feito de queimada, quanto que é feito de indústria, Enfim, poderíamos citar uma lista infinita de coisas. Agora é hora da humanidade, talvez, ficar um pouquinho confinada, parar e pensar, né? Mas, enfim, estamos aqui, dentro de casa, obedecendo as regras, obedecendo esse momento que é planetário, né? É isso que eu sinto. Mas não tem pânico, assim, na rua, nada. A gente apenas está todos dentro de casa. Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Aqui no norte da Itália, aqui na região de Piemonte, a gente segue em quarentena, como o país todo. A gente só tem permissão para sair de casa, para ir no mercado ou na farmácia. E se a polícia parar, a gente tem que justificar a necessidade de estar saindo de casa, de ter que sair na rua, né? Quase ninguém tá saindo na rua, muito difícil ver alguém na rua, né? Tá todo mundo em casa mesmo. E no mercado, quando a gente foi, tem fila do lado de fora, eles estão deixando de 5 em 5 entrar. E só pode entrar uma pessoa, tipo, eu e meu irmão. A gente teve que se separar. Eu entrei e ele ficou esperando porque não podia entrar de duas dentro. Então, assim, eles estão controlando o máximo que pode. Aqui na nossa cidade ainda não teve nenhum caso. Então, eu acho que é necessário, é importante a gente se cuidar, se proteger o máximo que der. A situação na Itália está bem preocupante porque a população na Itália majoritariamente é de idosos, né? Tem essa questão dos hospitais estarem superlotados e tem muita gente morrendo, assim, de um dia para o outro aumenta 300, 400 mortes. Então, assim, é uma situação preocupante mesmo. Bom, Portugal entrou em estado de emergência a partir da meia-noite de hoje, 19
de março. Eu cheguei aqui na segunda de manhã, dia 16, e eu já percebi uma cidade bem vazia. As pessoas quase não estão circulando nas ruas, e agora a gente está aguardando o pronunciamento do primeiro-ministro de quais são as regras desse estado de emergência. Provavelmente ele vai vai barrar a circulação de pessoas e só ficar disponíveis os serviços essenciais, supermercados, farmácias, hospitais. As demais pessoas provavelmente vão ter que ficar reclusas em casa para tentar conter essa pandemia. Esse estado foi decretado por 15 dias, podendo ser renovável, mas eles vão atualizando a gente conforme o crescimento dos casos. Por enquanto, a gente teve registrado aqui apenas 2 óbitos, e já são 600 e poucos casos confirmados e mais uns 5.000 em suspeito, em análise. Então, a situação em Portugal, por enquanto, está sendo essa. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a nossa realidade agora. É muito estranho, de repente, a sua realidade mudar completamente e você não ter muita escolha. A gente tem que dançar conforme a música. E espero que estejam todos bem, todos saudáveis. Lavem as suas mãos, fiquem bem fisicamente e emocionalmente. Deixe seu like. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve para mais atualizações. E a gente se vê na próxima. Tchau!